noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao CIESP e à Casa da Indústria, na nossa regional aqui de Jundiaí. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa noite. Esse evento que foi divulgado aí com tanto carinho, com tanta atenção, por toda a equipe aqui do CIESP que nos ajudou a poder construir e promover esse evento. Cada um de vocês que está aqui hoje, você pode ter certeza que faz a diferença dentro do grupo e dentro do CIESP também. Só para a gente poder dar um panorama do que está acontecendo aqui hoje, do que vai acontecer rapidamente, Jundiaí, dentro do seu contexto, e o Marcelo vai falar bastante sobre isso hoje, tem uma história muito forte com relação aos jovens empreendedores. A regional como um todo, dentro aqui do nosso contexto de área, tem uma atuação empreendedora com muitas indústrias, muitas empresas e principalmente com muito espírito empreendedor. E a gente tem aqui dentro do CIESP muita gente que durante muitos anos participou da história de construção, tanto do nosso grupo de jovens empreendedores, quanto efetivamente de ações práticas de empreendedorismo, construindo seus próprios negócios, atuando dentro das empresas, fazendo a diferença sempre onde ele quer que esteja, onde quer que você esteja trabalhando. E a ideia nossa qual que é? Trazer um evento onde a gente possa trazer uma história de um empreendedor de sucesso, uma pessoa que tem uma trajetória de vida, tanto profissional quanto pessoal, que possa nos inspirar, que possa nos motivar também dentro das nossas próprias vidas. A gente sabe muito bem que hoje o nosso país é um desafio muito grande poder empreender, poder tratar o próprio negócio, poder inovar dentro das empresas. E a gente precisa de muita inspiração e muita transpiração. Essa é a ideia. A gente trazer alguém que possa, muitas vezes, com a sua história de vida, com os seus acertos, com os seus erros, poder mostrar para a gente que também dá para nós fazermos, também dá para a gente pensar diferente e aprender com a história deles. Então, o núcleo é para isso, trazer sempre alguma coisa que possa nos agregar, que possa de alguma forma nos contagiar. E também dentro hoje aqui desse evento, o Marcelo vai trazer um pouco da história dele mesmo de vida, a história dele dentro do contexto das empresas que ele dirige e que ele pode contar um pouco mais para nós. Então, esse aqui é um evento, obviamente, de retomada dos trabalhos. O NJE tem muitos anos, tem muita gente aqui que fez parte do NJE que já está fazendo também presença aqui, até eu aproveito para agradecer. Esse é um evento de retomada. O que é importante para a gente daqui para frente? Vocês, por favor, quem não assinou a lista de presença ali na entrada, que assine e coloque os dados. Ela que vai ser a fonte nossa de comunicação para os próximos eventos. Daqui um mês, no dia 29 de novembro, a gente vai ter um novo Happy Business, que também vai ser aqui no CIESP. Já estamos com a data confirmada. E vai ser através dos contatos que a gente vai conseguir falar mais especificamente com vocês. Não posso deixar de agradecer ao Marcelo César pela disponibilidade. Quando a gente pensou em montar aqui esse evento, a gente pensou o que a gente vai fazer para retomar um grupo de jovens empreendedores. O Marcelo falou, vamos pegar alguém para trazer e fazer aqui a coisa acontecer, alguma história. Eu falei, Marcelo, você, a história do grupo dos jovens empreendedores aqui é você que hoje é o diretor aqui do CIESP, e nada melhor do que contar com a sua experiência e com a sua história aqui junto conosco. Agradecer a toda a equipe do CIESP, time, Cíntia, Cássia, todo mundo que está ajudando aqui hoje. E também aos nossos patrocinadores, temos aqui hoje a Germânia, que está patrocinando a gente com o show, que está disponível também para depois trocar cartão, para vocês poderem pegar uma referência para as festas. Só uma única que eu acho que não passou por aí. Para puxar um pouquinho o saco aqui de hoje, tá bom? Obrigado pela presença de todos, fiquem com o Marcelo. Bom, boa noite a todos. Primeiro, uma honra estar aqui recebendo vocês na nossa casa. Normalmente eu faço como o Vinícius, viu? Eu abro o evento, convido o palestrante e sento ali para assistir. Então, dessa vez vai ser algo um pouco diferente, uma nova experiência para o nosso evento de hoje. Você já mais ou menos contou por que eu estou de pé aqui hoje, mas eu estou diretor titular do CIESP, voltei a ser diretor titular do CIESP aqui da Regional Jundiaí,
E nós temos na regional, na diretoria, várias áreas de atuação, né? Diretorias de logística, infraestrutura, como está o nosso diretor ali, o Gilson Picchioli, nos prestigiando, diretoria de meio ambiente, diretoria jurídica, várias frentes de atuação. E uma das grandes áreas de atuação também era a formação de novas lideranças, que para a qual foi criado lá atrás, na época chamava-se Grupo dos Jovens Empresários. E eu assumi agora esse ano o grupo, a diretoria, e perguntando para o Vinícius, eu vejo o Aldo também aqui, que foi coordenador do Núcleo de Jovens Empresários aqui de Jundiaí. Ô Vinícius, precisamos dar uma sacudida aí, cara, porque a gente precisa estar sempre pensando na renovação das lideranças, né? Nós, empresários do ramo da indústria, ou correlatos à indústria, precisamos ter sempre pessoas que falam por nós, né? A entidade, a Ciesp, ela nada mais é também do que um anteparo. Quando tem que brigar com o Ministério do Trabalho, o Dr. Carlos muito me prestigia aqui do Ministério do Trabalho, ou quando tem que argumentar ou construir algo juntos, né? Quantas vezes nós sentamos a quatro mãos e criamos e construímos novas histórias, Ciesp junto com o Ministério do Trabalho, junto com a Prefeitura. Então é importante a gente estar sempre fomentando e trazendo esses novas lideranças, novos empreendedores para dentro do seio do Ciesp, seja ele de Jundiaí ou não. Acaba de adentrar a sala o meu diretor adjunto aí, o Cláudio. Seja bem-vindo aí, Cláudio. Obrigado pela presença. Você não vai me deixar mentir sozinho aqui, então. Senta aqui na frente. Eu pretendo, na noite de hoje, fazer uma apresentação dividida em duas etapas. Primeiramente, vou abordar bastante o mundo aí do Ciesp, o mundo dos jovens empresários, o mundo da entidade. Vou passar algumas fotos aí dos mais de 24 anos de existência desse grupo. Olha aí como é que o tempo passa, né? Já em 13 de junho de 1994 a gente estava fazendo a primeira reunião. Carlos, você estava lá? Você estava lá, né? Quem estava lá? Que estava aqui? Quem mais estava lá? Sueli. Vânia, cadê a Sueli? Tem foto aí, viu? Calma que vocês vão ver. Então, o lado gostoso também do grupo dos jovens empresários é a gente construir amizades duradouras, né? Agora de pouco a Cida Gibrail me liga e fala: estou com um problema com um sobrinho meu, eu estava super planejada para estar com vocês aí, mas o meu sobrinho está com uma virose, eu tenho que correr com ele para o hospital tomar soro. E ela falava: nossa, a gente se reúne, a gente é amigo há mais de 20 anos, né? A gente costuma agora, recentemente não, a gente sempre fez, né? Nos reunir quase que mensalmente para um almoço desse grupo aí e colocar o papo em dia e atualizar as nossas informações. Eu não quero me delongar muito, porque além do que eu tenho hoje para contribuir, dividir um pouco com vocês, o legal do Happy Business, na verdade é um Happy Business Hour, né? Uma coisa informal, onde a gente pretende então congregar vocês para que troquem figurinhas, troquem cartões, façam negócios. A gente fomentava muito isso no passado, os jovens empresários. Vamos fazer negócio, porque tem um prestador de serviço, tem um industrial, tem um cara que tem uma transportadora, tem um advogado. É sempre importante estar fazendo essa troca de informações aí. Isso consolida e agrega para a entidade e fortalece a nossa entidade como um todo. Eu vou começar então aqui a mostrar uma primeira foto. Essa foto censurada já é do primeiro aniversário do grupo, na época do grupo dos jovens empresários no Ciesp. Ali ficava na, como chama aquela rua lá? Como é que chama? Vigário JJ Rodrigues. Era um prédio ali, segundo andar. Segundo ou primeiro andar do Vigário JJ Rodrigues.
Tem laser aqui? Tem, né, Jimmy? Qual que é o laser point aqui? Nessa foto, dá um help. Aqui é um vermelho. Vermelho. Vermelho para ele que enxerga. Então, ó, nessa foto está aqui, ó, o diretor da época, o Chico Dal Santo. Esse camarada aqui era o presidente da Fiesp, Dr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira. Veio prestigiar a primeiro aniversário de formação do grupo de jovens empresários, até porque é graças a esse cidadão aqui que existe grupo de jovens empresários, agora chama Núcleo de Jovens Empreendedores na Fiesp, porque foi da cabeça dele. Ele via essa necessidade, ele vinha sucedendo o Mário Amato, né, que veio sucedendo Luiz Eulário Bueno Vidigal, são grandes figuras da indústria paulista, e ele via a necessidade de criar realmente sucessores para as funções lá da casa. O Zé Henrique, que está ali, ó, não vou aportar o laser, pode não brilha na careca dele. O Zé Henrique, que está ali, que foi criador ou foi fundador do grupo de jovens empresários de Campinas, na época, você foi do Gênesis também, não foi criador do Gênesis? Então, antes do Carlos Eduardo criar o grupo na Fiesp, aquele moço ali da esquina ali, ele já tinha montado, junto com amigos de Campinas, um grupo chamado Gênesis. Tem a explicação do Gênesis? Era só Estudos de negócios, setores empresariais. Eu lembro que tinha uma lógica, grupo de estudos e negócios dos setores empresariais, é isso? Gênesis, uma corruptela de Gênesis, né? Uma coisa que estava nascendo ali, né? Crescendo. Então, o Zé Henrique, hoje você está como diretor do que lá na Fiesp, Ciesp? Sou primeiro vice-diretor de Campinas e diretor titular de produtos, serviços e negócios. Então, os jovens empresários começando a ocupar cargos na federação. O Franciscone, que foi o coordenador que me sucedeu aqui como coordenador de jovens empresários, virou depois diretor do Ciesp, e hoje ele é o braço direito e esquerdo, chuta com a direita com a esquerda. Ele é primeiro secretário do Paulo Scaff na Fiesp e no Ciesp. E quantos outros colegas que crescemos e fizemos cursos juntos, aprendemos, passamos por boas e muitas aí, hoje ocupam funções importantes dentro da federação e dentro do Centro das Indústrias. Sueli está aí. Olha, Sueli, Cida Gibrail, Vânia, eu tô aqui, ó, cabeludo ainda. Busanelli aqui, o Flávio Busanelli, Valmir aqui, o Fábio Paes, o Sabão. Então, o que o núcleo tinha, né? Como que ele nasceu? Quais eram os objetivos? Contribuir para a formação de novas lideranças, como eu estou dizendo a vocês. Disseminar o conhecimento e o desenvolvimento do caráter, princípios e da ética empresarial. Jundiaí, o início aconteceu dia 13 de junho de 1994. Foi o primeiro grupo de jovens empresários a ser formado pela estrutura da Casa Fiesp-Ciesp no interior de São Paulo, com os moldes do grupo, chamava-se Grupo Permanente de Jovens Empresários, que foi o grupo que o Carlos Eduardo Moreira Ferreira criou enquanto presidente das casas. E aí a gente resgatou algumas relíquias aí, né? Então, o convite para a reunião de formalização, vocês veem aqui que é um convite de junho, 9 de junho, se não me engano, está escrito aqui. Convidamos aí o pessoal a participar, eu já assinando como coordenador do grupo de jovens empresários, onde seria o endereço, o dia, então, que foi formado a reunião de instalação desse grupo, né? Tem um termo de instalação assinado por mim, pelos diretores da casa. E Jundiaí, aí tem a fala do Carlos Eduardo Moreira Ferreira, né? E Jundiaí foi a primeira cidade a abarcar este projeto. A partir de então passou a não mais ser vista nos corredores da Fiesp como mais uma das cidades
umas entre as cidades do interior paulista, pelo menos quando o assunto estava ligado aos jovens empresários. Essa história é tão interessante, capaz do Zé Henrique lembrar dessa aí. Zé, lembra das reuniões que a gente tinha com a Silvia Tosini? Desculpa. E as reuniões que nós tínhamos lá com a Silvia Tosini, e como chamavam? Era o Alexandre ainda que estava. O Alexandre Serpa, como chamava aquele colega nosso lá de Campinas que também foi coordenador? Custódio, que já não era muito jovem, né, na época. Tava que nem eu, assim, já estava já para os 50, mas era um cara nota 10. Eu chegava nos corredores da Fiesp, me apresentava, olha, como que eu fui parar lá? Deixa eu fazer uma pausa. Como é que eu fui parar lá no Ciesp? O meu pai foi delegado, na época não era diretor, era delegado da delegacia. Aqui ainda era delegacia, está escrito aí, Delegacia Regional do Ciesp de Jundiaí. Meu pai foi delegado do Ciesp de Jundiaí anos atrás, muitos anos atrás. E ele sempre frequentou a casa. Ele participou da primeira grande disputa eleitoral junto com Luiz Eulálio Bueno Vidigal, aonde conseguiram juntar um grupo de empresários na federação e por um voto, conseguiram gerenciar a federação, gerenciar a Fiesp. O grupo vencedor foi o Luiz Eulálio. Hoje o prédio da Avenida Paulista 1313 leva o nome do presidente Luiz Eulálio Bueno Vidigal. Então meu pai frequentava muito a casa, todas as segundas-feiras ele ia, participava das reuniões, que até hoje são as segundas-feiras, as reuniões plenárias da Fiesp, para tratar de N itens, e lá pelas tantas ele acabou me levando junto. Vamos lá, eu quero te apresentar uns filhos dos amigos meus que estão se reunindo lá, fala lá com não sei quem, e ali, resumindo bastante, comecei a frequentar, a entender o mecanismo, a lógica lá da casa, e comecei a participar do grupo. Rapidamente a gente entendi que era uma coisa legal, agregava muito a nós, agregava muito a Jundiaí, e logo criamos, então, o primeiro, foi o mocap, foi o piloto, foi o startup dos grupos dos jovens empresários, porque dessa data para frente nós instalamos grupo de jovens empresários em Rio Carlos, em São Carlos, em Rio Claro, em Rio Preto, e várias cidades do interior, né, Zé? Você não me deixa mentir, me lembra os nomes aí. Então, Marília, Prudente, fomos o estado de São Paulo afora, sempre com aquele intuito de reunir jovens empreendedores, filhos de jovens industriais, né, filhos industriais jovens, assumindo as funções dos pais, vivendo as mesmas angústias e dificuldades, né? Juntamos lá a turma que tomava sopa com garfo. Lembra que a gente fala jovem, que é jovem, toma sopa com garfo. E aí começamos a reunir, então, pessoas interessadas aqui em Jundiaí. Isso era a sede do Ciesp Jundiaí, lá na Vigário JJ Rodrigues. Quem que estava aqui? Deixa eu ver. Eu tinha cabelo ainda, ó. Acho que tem. Quem aqui é o Dadá? Dadá, tá aí o. Começamos a juntar. Quem fala aí, por favor? Quem é isso ali? Jefferson, do Ródano, né, na época. Ou seja, começamos a nos reunir lá, e aí saiu então um coquetel. Você vê, esse grupo que se reuniu ali, festeiro, né, Ana? Cadê a Ana? Festeiro, né? A gente gosta de festa. Desde o começo a gente já gostava de festa. Então, já com um coquetel para festejar o primeiro aniversário, que é aquela primeira foto lá, onde a gente convidava aqui, então, algumas autoridades, e aí o grupo começou a aparecer para a política, aparecer para a imprensa, começou a aparecer para os meios de comunicação. A Sueli do JJ, membro honorária, emérita, iniciante, junto conosco, sempre deu muito espaço ao grupo dos jovens empresários, como era chamado na época. Tivemos até uma coluna semanal, né, Sueli? Onde a gente fazia um editorial lá, cada semana era um dos jovens que escrevia, dava a sua opinião, muito legal. E com isso a gente foi ficando conhecido e aglutinando cada vez mais pessoas interessadas e com o mesmo objetivo. Criamos, aqui já
esse aqui era o símbolo que nós criamos para o nosso grupo de jovens empresários de Jundiaí. Então era um cara correndo, com uma gravata vermelha, na época não tinha muito viés político, era vermelha por causa da Fiesp, Ciesp, né? Uma pasta, porque o jovem empresário, o empresário no Brasil é dinâmico, então ele tem que estar sempre acelerado na curva aí, tentando achar soluções. E aí começamos a estruturar, criar uma sistematização de materiais, de formalizando as atividades que a gente vem a fazer. Vocês vão lendo aí, porque eu não vou ficar lendo o slide, né? Então mostra aí quem éramos, quais eram os nossos objetivos, nossos valores, né? Quais as atividades. Então sempre focando em aglutinar, juntar, trazer conhecimento, trocar experiência, fazer relacionamento, né? Isso conta muito na hora de fazer negócio também, né? Quando você conhece a pessoa, você tem um fornecedor que é seu colega de eventos fora do dia a dia, isso ajuda muito, né, Carlos? E aí começam então o grupo de jovens, ainda grupo GJE, grupo de jovens empreendedores, empresários, fazendo os seus aniversários, criando happy hours. Trouxemos aqui lá no Tequila, saindo fora do padrão, que palestra é em auditório. Não, vamos fazer no bar. Faz no bar, casa noturna, já acaba a palestra, vira balada, já fica a turma lá, toma tequila e aí vai. Então começamos a já fazer um pouco diferente, né, Vinícius, do que é o padrão. Então nesse 6º aniversário aqui chamamos Lincoln Seragini, que é um dos papas do design de embalagens no Brasil. É o cara que desenhou a garrafa da Vinagre Castelo, que vocês conhecem hoje. Né? Então eu já estava conversando muito com ele, era um cara muito respeitado. Que mais ações fizemos então? Palestra sobre multimídia. Naquela época, pessoal, não existia internet. Então multimídia era quando o computador vinha com kit multimídia, o PC vinha com kit multimídia, que os mais jovens não sabem nem o que é isso. Nem todo computador tinha caixa de som, microfone, certo, Xará? Microfone, câmera, né? Olha, acaba de adentrar aqui a sala Humberto César, meu primo, presidente do Sindicato do Vinho de Jundiaí, presidente da Câmara Setorial do Vinho do Brasil, do Ministério da Agricultura, é o homem do vinho. Obrigado, Humberto, pela presença. Então fazíamos eventos aí como estratégia de marketing. O multimídia era uma estratégia nova de marketing para ser buscado. Olha aqui o carinha correndo. Happy Business Hour Jundiaí. Gravatinha com a taça, né? Com a gravatinha, com a taça, que já fazendo uma corruptela, os marqueteiros nossos eram bons. Então já fazia eventos com happy hour. Começamos a criar formatos de... vai ter happy hour, cada um tem 1 minuto e meio para falar no microfone. Então rolava um som lá, o cara pegava o microfone, lembra, senhor? Eu sou tal pessoa, eu trabalho com isso, eu vendo aquilo, minha indústria é isso, meu serviço que eu presto é aquilo. Isso ia juntando, trazendo novos integrantes para o grupo, né, Ricardo? Olha lá o Santa Ângela lá. Obrigado pela presença, Ricardo Benassi. Obrigado pela presença também. Então começamos a juntar aí, além da indústria, foi ampliando, né? O grupo ele foi saindo só do mundo do Fiesp, Ciesp. Fizemos um coffee break aqui com um coffee business, vocês não vão estar lendo aqui, mas aqui está escrito Delfim Neto. Trouxemos o Delfim Neto no Paineiras, aberto lá debaixo das... Na época tinham 2 paineiras, hoje acho que não tem mais, né? Caiu uma. Então foi uma coisa inusitada. O professor Delfim Neto, que tem sítio em Jundiaí, então tinha uma relação com a cidade, ficou muito feliz, veio para cá, lotou, parou a 9 de julho naquela época, que nem tinha muito movimento em Jundiaí. Trouxemos Joemir Betting, patrocínios aí do Maxi Shop, do Jornal de Jundiaí, olha que beleza. E mais ações aí, começamos, lembra, Zé, com rodadas de negócios. Hoje o Zé Henrique é responsável por organizar e coordenar
um dos serviços que o Ciesp presta aos seus associados é hoje uma coisa muito estruturada. Quantos milhões de reais já se gerou em negócios que nasceram por aí, né? Quanto já girou nesse tempo que você está à frente, Lazé? O cálculo que a gente fez nos últimos 8 anos, que a primeira rodada que a gente fez grande foi dia 4 de agosto de 1995, 2 dias no Nacional lá em Campinas. Me lembro. Tinha o Procópio. Tinha o Procópio, foi. Olha como a gente misturou, só um parênteses. Tinha o Procópio, estava lá, ele era campeão, cowboy, campeão da festa de rodeio de Barretos. Estava lá, com a gente. Olha como a gente misturava, tudo junto e misturado. Dias de eventos, foi um negócio Foi muito legal mesmo. Mas o número que a gente tem hoje são mais de 100 milhões de negócios efetuados. 100 milhões de reais de negócios. Respondido de pesquisa. Certo. Mais de 24 mil reuniões de negócios. 24 mil conversas, reuniões, senta à mesa, o cara que quer comprar, o cara que quer vender. Então, parabéns, José Henrique, é um número realmente muito expressivo e nasceu desse turbilhão, desse caldeirão aí lá atrás com jovens empresários, e hoje é um departamento estruturado dentro da casa, né? Muito bem organizado. Nós vamos fazer o nosso próximo aqui em Jundiaí no ano que vem, né? Abril, março, abril. Fizemos, deixa eu lembrar aqui, trouxemos um corintiano famoso aí, Washington Oliveto, para falar um pouco também sobre marketing do ano 2000, que seria o marketing do ano 2000, como seria. Fizemos um encontro aqui, ó, o 3º encontro municipal pelos direitos da criança e do adolescente, aonde a gente começou a olhar muito esse lado social, juntar. Pena que a Cida Gibran não está aqui para ela poder falar um pouco, mas ela é a nossa embaixadora aí do mundo social. Começamos a divulgar as legislações que existiam, já estavam sendo criadas no Brasil, mas eram pouco difundidas. Então, hoje na época, era o início dessa história de doe 1% do seu imposto de renda. E aí o nosso marketing eram sempre criativo. Jovem tem que ser criativo. 1% do imposto de renda da sua empresa pode deixar muitas crianças 100% felizes. Então era o corredor aí, a gente, junto com o Ciesp, junto com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, junto com a do Ded Graged lá, como é que chamava a entidade? Grow. Começamos a se envolver também em problemas comuns de todos os empresários, que é o mundo aí da segurança. Começamos a juntar aí autoridades do poder militar, né, das forças militares, a entender aonde que a gente poderia, como empresários, ajudar de alguma forma. Doamos computadores para a delegacia de Polícia Civil. Fomos visitar o batalhão da PM, o 11º, ali no Anhangabaú, e via que os soldados dormiam em espumas retorcidas, amarradas em arame, porque não tinham nem colchão. Aí passamos o chapéu com os empresários, demos um tapa, né? Eles não podem falar tapa, demos uma arrumada lá no batalhão, conseguimos doação de cobertores, de colchões. Então o grupo começou a criar ideias e propor ajudas, né, mútuas para a nossa região de Jundiaí. Ajudando a criar. Isso aqui acho que o Carlos vai lembrar, hein, Carlos? Lembra dessa história? Sorriso contente adote um adolescente. Isso aí você podia falar um minutinho. Cadê o microfone para o Dr. Carlos falar um pouquinho disso? Tem até a fita, né? Tem. Tem mesmo. Cadê? Tá chegando aí? O Jimmy falou, vou deixar o microfone ali e outro ali. No púlpito eu estou falando com ele. Vou passar o meu aqui. Se apresenta aí e fala, porque senão a turma não sabe. Fala só. Boa noite a todos. Meu nome é Carlos. O pessoal me conhece mais por Carlinhos, né? Pela estatura, talvez. Mas eu estou hoje gerente regional do trabalho em Campinas, do Ministério do Trabalho, e fui
por 11 anos praticamente, gerente regional aqui em Jundiaí. E uma das grandes construções, eu acredito, que foram feitas pela sociedade jundiaense foi esse projeto de inclusão de adolescentes em situação de risco social e pessoal no mercado de trabalho, usando a lei do aprendiz. Então, nós fomos, na realidade, pioneiros nisso no Brasil. Para ter uma ideia, nós lançamos isso antes da lei ser modificada em 2000. Nós conseguimos regularizar a situação das guardas mirins, que tinham uma situação que, naquela época, naquele contexto, deixava de ser visto como legal para ser exploração do trabalho infantil. E começamos a trabalhar uma forma diferente para não colocar na rua muita gente que estava sendo atendida. E também porque as mantenedoras das guardas mirins são entidades ou clubes de serviço, né? Aqui gerenciada pelo Rotary, principalmente, mas nós temos muitas pessoas na sociedade civil organizada que tentavam buscar uma solução para os adolescentes que ficavam em rua. E em Jundiaí, esse projeto fechou as vagas de rua. Nós éramos conhecidos, ficou por 11 anos esse projeto em funcionamento, como uma cidade que não tinha nenhum adolescente em rua, por 11 anos. Por quê? Porque nós fechávamos todas as vagas de rua. Nós conseguimos construir uma rede de pessoas que se estruturaram, então entrou o Conselho de Segurança, porque via caso de polícia, o CIESP, a SEMES, o Ministério do Trabalho e os Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar e as entidades formadoras. Então, aí no caso, SENAC, depois nós buscamos a regularização da Guarda Mirim. E a primeira situação foi fazer a abordagem das pessoas que viviam, que estavam em rua, porque aí o pessoal não mora em rua, ele fica na rua porque ele foge de casa, porque ainda a rua estava melhor do que estar em casa. E aí fomos tentando entender um pouco esse processo para negociar com eles a saída da rua. Em tese, todo mundo acha que ele ganha muito dinheiro, e ganha mesmo, só que não fica com ele, fica com quem o explora. E aí, com o explorador, nós vamos ter algumas situações muito complexas. Nós temos pessoas que são donas daquele pedaço, nós vamos ter, tínhamos, né, na época, policial envolvido, guarda envolvido, donos de vagas que os adolescentes tinham que trabalhar para eles. Ou os próprios pais, que ficavam com uma parte da renda. E o mais interessante é que nós tivemos que negociar com os adolescentes e com os pais o ingresso dele num programa de inclusão por meio de formação profissional. Então, as pessoas que tinham grandes carências foram buscadas para ter a oportunidade de adentrar em locais que eles nunca tiveram acesso. Para muitos, entrar numa sala dessa é um sonho. Outros não têm nem ideia do que seria isso. E não se aproximam, porque sabem que não é público deles. E nós começamos a mostrar que essa realidade pode ser transformada. E que eles, como qualquer outra pessoa, têm os mesmos direitos. Mas antes do direito, tem que ter a oportunidade necessária. E para isso, a gente precisa de conhecimento. Então, através da formação profissional, nós conseguimos que eles fossem registrados pelas empresas, passassem por um programa de formação, tivessem acompanhamento de perto de toda uma estrutura de parceiros que acompanhava na família, acompanhava na escola, ele foi obrigado, ele foi estimulado a voltar a estudar, na formação profissional da empresa. Ou seja, ele tinha todo o seu tempo ocupado, uma rede de sustentação, em que a qualquer desânimo, porque a vida é muito dura, principalmente para quem tem que fugir da polícia sempre, para quem tem que fugir do assediador sempre, para quem tem que fugir do violentador sempre, está dentro de casa, não está fora. E mostrar qual é o seu valor e sua habilidade. E foram pessoas que conseguiram demonstrar
o seu valor e o seu potencial. Desabrocharam e muitos hoje estão em posição de destaque dentro da sociedade, né, com várias experiências assim, muito positivas, e transformando as próprias vidas. Muitos continuando no mesmo ambiente em que sempre moraram e transformando o ambiente, fazendo e estimulando com que os seus pais, os seus conhecidos pudessem retomar uma vida diferente daquela que eles estavam fadados a ter. Então foi uma experiência extremamente rica e muito importante. Obrigado, Carlos. Vejam a abrangência e a complexidade e a longura que a gente consegue se acercar, se aproximar de pessoas bem intencionadas em todas as áreas de atuação. Parabéns, Carlos. Realmente esse projeto, eu fiz questão de dar uma parada e aproveitar. Eu ia falar um pouco, mas aproveitar que você veio e nada melhor do que você para falar um pouco sobre a história daquilo que a gente viveu lá. Parabéns. Né? Você realmente fez. Mas eu queria registrar a participação da Cida, que foi da Cida. fundamental. A Cida Gibrail foi realmente fundamental. Ela não pôde estar aqui, mas já expliquei os motivos. Parabéns, cara. Show mesmo. Muito bom. Você realmente mudou a história de muita gente aí. Nós, né? Todos juntos, né? Contribuímos de alguma forma. Então aqui, ó, nós estávamos em 97, tá? E aí, os jovens empresários e o núcleo foi criando lideranças. Está aqui o Franciscone já recebendo títulos aí de jovem líder empresarial na Gazeta Mercantil. Os mais jovens talvez nem saibam o que é Gazeta Mercantil, mas era o valor econômico da época. Era um jornal super respeitável, né? Do grupo Levi, da família Levi, muito respeitável, né, Sueli? A Sueli viveu isso. A Gazeta Mercantil e noticiado aqui pela nossa querida Sueli no JJ. Então, o grupo foi criando corpo, foi criando envergadura, né? Aquele objetivo original de criar lideranças, aglutinar, se envolver com a comunidade, começou a se fazer verdade. E também, Vinícius, começamos a fazer visitas em empresas, porque a gente que estamos nas cabeças, nas gestões dos negócios, é muito importante o benchmarking, né? Você ir lá, olhar, ver, conversar, falar. Falávamos agora, cadê o nosso amigo da Fini ali? Eu tive a oportunidade de ter estado visitando a sua fábrica da Fini Guloseimas. Gilson estava junto, acho. Gilson foi junto aquele dia lá, na Fini. Fantástico, fantástico. Vocês não têm ideia, ninguém tem ideia do que tem aqui do lado, aqui na Fazgran. E agora eu tive a grata notícia, posso falar, né? Da expansão de uma placa fabril de mais de 27 mil metros, uma fábrica de 2 andares. Que eu ajudei. Hã? Aí, Gerson, pega aquelas minhoquinhas lá para nós, que aquela é gostosa. Então, fizemos lá, na época, imagina, a Coca-Cola, recém-inaugurada em Jundiaí, fomos visitar a fábrica da Coca-Cola, vimos máquinas envasando Coca-Cola, 150 bicos rodando, umas enchedoras monstruosas, todo um mecanismo, a forma de trabalho, como que era a gestão já do operador de máquina, manutentor, né, coisa que não existia. Antigamente tinha lá o cara que opera as máquinas, é um operador, o cara até tinha um mecânico, tinha um eletricista. Lá não, já tinha uma outra cultura de operador, já fazia pequenos reparos ali mesmo, fazia coisas girar e a gente foi aprendendo então com visitas aí. Aqui foi uma visita que nós fizemos de um grupo lá na Coca-Cola, o Walter Cartapati, que está aqui em algum lugar, né? Tá aí, acho que é esse grandão aqui. Ele era diretor adjunto nosso do Ciesp, né? Eu era diretor titular nesse momento já, ele foi meu diretor adjunto. Vou fazer uma pausa e explicar um pouco dessa história do Walter Cartapati. Quando os jovens empresários começaram a aparecer, como está mostrando aí os documentos, o que eu estou falando para vocês, começaram a tomar corpo, o Ciesp ainda era administrado
por outras pessoas, né, por outros empresários. E a gente achou que seria interessante os jovens empresários também poder dirigir a entidade local de Jundiaí. E fizemos então uma tentativa de aproximação com os antigos gestores, solicitando, né, eu fui diretor adjunto do Carmelo Moldes, da KSB, tinha o Chico Dal Santo, eu era o segundo diretor, era o Carmelo Moldes, Chico Dal Santo, primeiro diretor adjunto, chamava-se diretor adjunto, agora como o Cláudio é meu vice-diretor, hoje chama-se vice-diretor, e eu fui o segundo vice-diretor. Lá pelas tantas, a gente falou, olha, o grupo de jovens empresários gostaria então de agora ir para as cabeças, poder ditar algumas regras, ditar algumas ideias, né? Porque enquanto você não tem a caneta, você obedece quem tem a caneta. É assim no mundo, desde que o mundo é mundo, né, Wagner? E infelizmente a gente não foi, não conseguimos fazer essa coordenação política e fomos para um embate eleitoral entre as entidades, com muito respeito a eles todos, porque tem história, né? Eles construíram, ajudaram a construir o CIESP, que hoje aqui estamos, então, com muito respeito nos propusemos a montar uma chapa de oposição aos gestores antigos. Olha só, é muito raro isso, né, Zé, de a gente ter chapas de oposição nas entidades, mas jovem com afã, né? E ali a gente então levou a diretoria, agora não vou nem lembrar o ano. 97. Por aí. 97, por aí. Então a gente. Foi o primeiro mandato do Horácio. Foi junto com o Horácio Laferpiva. Isso mesmo. E aí nós fizemos então 63 votos favorável à chapa 2, que era a nossa chapa. E a outra chapa teve 57. Então foi, pense no número apertado, 63 a 57. Mas estouramos foguetório lá, né, Sueli? Fizemos um barulho depois lá. E com muito respeito, nós sucedemos e criamos outras ideias. Essa sede aqui, por exemplo, então veio desse afã de criar mais serviço, não só para os jovens empresários naquele momento, agora para todos os associados do CIESP. Nós mais do que triplicamos o número de associados desde então até hoje, né? Nas nossas, são 11 cidades que fazem parte da regional Jundiaí mais 10 em volta do entorno. Conseguimos, na época prefeito Miguel Haddad, eu já tinha a caneta do diretor na mão. O Miguel, ele não queria nem me ouvir mais, viu, Wagner? Viu, Ricardo? Ligava semanalmente. Miguel, você falou que você ia doar um terreno para a gente construir a sede própria do CIESP. Como é que é essa história? Você vai doar, não vai doar? A outra semana, Miguel, desculpa, você sabe que eu te falei que eu vou te infernizar até você doar. A entidade precisa ter uma sede própria. O CIESP é um farol da indústria regional. A gente quer ter um espaço para reunir empresários, industriais, dar cursos, poder prestar serviços no dia a dia, como a gente presta hoje, como o certificado digital e tantos outros serviços que o CIESP nos presta a toda a comunidade da região. E aí um belo dia ele cansou, falou, não, eu vou doar uma área para você. A princípio era lá do lado da Avenida da Liberdade aqui, à direita, aí virou o Jardim Botânico, a portaria do Jardim Botânico, onde hoje a portaria do Jardim Botânico seria ali. Primeiro terreno que ele pensou. Aí, quando ele falou, olha, nós vamos um dia fazer, do outro lado da prefeitura, que é aqui, uma cidade administrativa. Tinha um projeto de se fazer uma cidade administrativa. Hoje, onde nós estamos aqui, é um projeto, o Pedro Bigardi teve a maestria de concretizar esse projeto, asfaltou, urbanizou esse entorno aqui e criou os espaços, loteou, né, fez os devidos segmentações. Então tem áreas já destinadas ao fórum, o futuro fórum do Poder Judiciário vem para cá. Aqui do outro lado dessa parede aqui vem a Receita Federal, vem para cá. Aqui do lado. A gente vai ter que falar baixo algumas coisas para eles não escutarem a gente. Né? Aqui do outro lado, se não me engano, vem a Secretaria de Transporte. Então, essa região virou um centro cívico. Né? E aí foi, então, a sugestão do Miguel de mudar para cá. O prefeito falou, vamos para lá. Só que é o seguinte, eu não posso doar, tem que ser por lei.
você vai lá e vende seu peixe na Câmara dos Vereadores, porque são os vereadores que têm que criar uma lei para a doação de um bem público, certo, Wagner? Está aqui o Wagner, assessor do nosso nobre vereador Cristiano Lopes, obrigado pela presença, Wagner Soares. E lá, então, me encontrei naquela salinha ali do sofá branco, com todos os vereadores da época de pé e defendendo a ideia de que fosse doado uma área para o CIESP e a gente conseguisse construir uma sede, porque nós tínhamos recursos para construir a sede, não tinha recursos para comprar o terreno. Né? A sede aqui não era menor, nós éramos menos associados e tal. Bom, resumindo a história, convenci de nos ceder esses 2 lotes, aqui são 2 lotes de 750 ou de 1.500 metros, se não me engano, aqui e aqui nos instalamos. Então, desculpa, eu vou fazer esse vai e volta no parênteses, mas acho que foi importante ter registrado esse momento. Aqui embaixo está o meu pai, o Xisto, o Dr. José Paes, saudosos, né? Agora eu não me lembro quem estava aqui no meio. Eu estou sem óculos, também não enxergo. Então, a gente reunia com os antigos, fazia troca de informações com as experiências dos antigos e também com a juventude, com o afã de fazer algo novo. Imagina, quem quer ter a coragem de ir lá pedir para o prefeito, ficar infernizando um prefeito. Depois o prefeito falou assim, eu faço o projeto de lei, agora você vai ter que ir lá vender o peixe para os vereadores. A indústria tem dinheiro, alguns falavam, né? A indústria é cheia de dinheiro, vocês não precisam disso. Veja bem, Jundiaí precisa ser o expoente, aí foi. Criação da incubadora em 2001, Wagner. Nós, ombro a ombro, o Marcelo Lomono, também no governo passado, enfrentamos aí a reestruturação da incubadora. Em 2001, Marcelo, a gente já estava então trazendo para Jundiaí um projeto de incubadora, não era de base tecnológica na época, como é hoje, a nossa, né? Mas nós já tínhamos conseguido aqui trazer aí representantes do poder público, aqui está o Jamil Jacomelo, jovem ainda também, e se comprometendo, o Sérgio Del Porto, se comprometendo a nos auxiliar a achar um espaço e trazer para Jundiaí o que é a incubadora, com a ajuda do SEBRAE, com a ajuda do CIES, da Fiesp, para poder, então, tornar micro e pequenos, isso é o início dos startups que estavam querendo ajudar os pequenos a se estabelecer, a dividir espaços. Hoje, a incubadora que se encontra aqui na marginal da Anhanguera, próximo da Meias Aço, ali nós inicialmente instalamos ali atrás da Teoto, na Luiz Latorre, ficou lá por um tempão. Quando assumimos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu tive o prazer de, por 4 anos, assumir esta função em Jundiaí. Nós resgatamos a incubadora, trouxemos para uma outra área, que o Teoto estava precisando do espaço, conseguimos nos desvincular. Eu aprendi o quão difícil é dar um passo dentro do setor público, né? O empresário fala, eu vou tirar a máquina daqui e vou pôr ali. Eu contrato um MUNC, amanhã chega o MUNC, certo, Rodrigo? Chega o MUNC, você tira daqui e põe para lá. No setor público não é assim. Tem que fazer uma licitação, aí tem que justificar, aí o cara não sai, né Carlos? Não conhece bem, né, Carlos? Então foi um ano para eu conseguir tirar de um lugar. Tive que despejar um cidadão que estava se utilizando erroneamente do espaço lá para ter o seu negócio. Então é um mar de... Aí tem o político do passado que tinha dado um jeito de deixar o cara lá porque era amigo religionário, rolo. Então a gente enfrentou muita dificuldade. O Gilson Picchioli, que hoje continua como diretor de fomento à indústria, assim que chama ainda, foi meu diretor de fomento à indústria e logística também na secretaria, quando eu tive a oportunidade de estar lá na prefeitura. Então, trouxemos novidades para Jundiaí. Um dos grandes divisores de água aí também, o Zé Henrique participou, a Sueli participou, a Ana Toledo. Quem mais participou do A+E, que está aqui? Quem fez o curso? Ricardo Benassi, Aldo. As pessoas que fizeram este curso, que é A+E, Atitudes Empreendedoras, foi um curso muito bem bolado,
pelo Marcos e pelo Mauro. Está aqui o Mauro. O Marcos não está indo. Está aqui o Mauro. Isso ajudou a gente a trazer mais conhecimento, a entendermos melhor cada um, né? O relacionamento entre as pessoas. A gente descobriu que existe um cara que é visionário, existe um cara que é realizador, existe um cara que tem perfil introvertido, existe um perfil que é extrovertido, existe um perfil que é aglutinador. Foi um aprendizado tanto, foi fantástico, né, Zé Henrique? Muito bom esse curso mesmo. E ajudou também os jovens empresários, nesse momento já éramos chamados de jovens empreendedores, a nos autoconhecer, a nos respeitar e a utilizar as vantagens ou as vantagens competitivas ou as forças de cada indivíduo na sua respectiva área, sua função. Não é porque o cara é tímido que ele não serve para alguma coisa. O cara é tímido, então vamos usar ele para ficar ali numa área fazendo cálculos e travando algo que não tenha que se expor ao público. O cara que gosta de reunir. Tem pessoas que o mundo do cara é juntar gente. Ele não quer saber se deu certo, deu errado, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro. Ele quer, é o perfil aglutinador. Quem que era esse? Como é que chamava o termo mesmo? Era Mahatma Gandhi deve ter sido, com certeza. Então, o curso do A mais E foi muito interessante foi um aprendizado e tanto. Olha como o pessoal, os jovens empresários, tudo bonitinho lá em São Paulo. E olha em Jundiaí, ó. A turma já estava, nos separamos por grupos de cores, né? Cada equipe tinha uma cor, tinha todo um porquê. Tadeu Morim, Maurício Rapa, Luciano Léo, várias pessoas aí, o Paulo Costa do McDonald's. Muito interessante realmente esse curso. Aí os meninos já agora... Quem é que foi que fez esse negócio dos feirões de impostos? Não foi vocês, né? Foram vocês, né? Quer falar um pouco disso aí? Falei pra você que eu ia te dar um microfone. Vem aqui. Vem cá. Eu sei que você é I, mas I também fala. I é introvertido. Falei pra você que ia te passar o microfone. Boa noite, pessoal. Eu sou Aldo. Eu tive o prazer e a honra de coordenar o JR durante os 4, 5 anos. E a gente teve muitas atividades que foram essenciais, um aprendizado. Além do aprendizado de a gente poder ajudar pessoas e mais, mas para pessoal também. Ajuda a gente a evoluir, a conhecer, a conquistar algumas coisas e a realizar. Fala aí. Eu estava com aquele grupo lá, estava eu e a Alessandra, eu estou aqui no meio. Ah, você está aí? Estava ali embaixo. Estava esse grupo, foi bem animado. E o A mais E ajudou muito nisso, né? Você descobrir, se conhecer melhor e poder contribuir, realizar. Dentro do feirão do imposto, era um desafio que foi colocado pelo CIESP São Paulo, de a gente falar sobre melhor, comunicar melhor para as pessoas para saberem quanto a gente paga de impostos no Brasil. E é muito interessante, porque quando a gente colocou o primeiro evento que a gente fez, foi no supermercado Boa, o Ricardo Ganassi ajudou muito a gente, falou com o pessoal do Boa, a gente colocou lá, e fui lá no sábado, o que eu vou fazer? Eu vou orientar as pessoas, falar um pouco sobre impostos das pessoas, mas a repercussão que deu, o interesse das pessoas foi extraordinário. As pessoas chegando e não sabiam nem o que era para comprar, está com desconto. Mas a gente colocou esses cartazes mostrando qual era o preço do produto, o desconto e quanto que ele sairia sem imposto. O imposto. Desconto não, desculpa, o imposto. Quanto que seria o imposto e quanto que seria o produto se não fosse imposto. Então tinha coisas muito interessantes, né? Produtos que ficariam pela metade do preço. 40% de imposto, 50% de imposto. O mais engraçado foi cachaça, que era 72%. Bebida... Aumentou, viu? Aumentou, né, Humberto? Aumentou, né? 50, 51, sei lá, velho barreiro. Mas tem produtos que tem um custo muito alto. E a gente teve essa oportunidade. Foi um dos eventos que a gente fez. Foi muito interessante. O pessoal apoiou muito. É legal a gente ter essa oportunidade de fazer uma coisa a mais. Além do aprendizado pessoal, sim, de contribuir para a sociedade.
Obrigado, Aldo. E depois de que os jovens empresários da Fiesp começaram com essa história dos feirões de impostos, criaram-se uma legislação que hoje todo ticket de comércio aparece destacado o imposto. Prestem atenção, quando você vai fazer uma compra, aparece lá embaixo qual é o imposto que você está pagando. Então, são movimentos que são por ondas, né? E a gente precisa movimentar esse país, a gente precisa parar de ser o yes man, né? Sim, senhor, vamos fazer. E questionar e mostrar, que nem o Alfa, pô, como é que eu vou mostrar isso aí? Isso espalhou no estado inteiro, né? Foi um evento, uma atividade muito interessante do núcleo de São Paulo. As pessoas que passaram aqui pela coordenação dos jovens empresários, então, na ordem cronológica, eu abri aí os trabalhos, né, trouxe o grupo para Jundiaí, o Júnior Franciscone me sucedeu, depois virou diretor do Ciesp, depois, hoje é o chefão lá da Fiesp, do Ciesp em São Paulo, o cara libera pagamento, autoriza a hora extra, ele que é o diretor secretário lá. Maurício Rapa foi coordenador também do nosso núcleo, já agora núcleo dos jovens empreendedores. Alexandro Zavarizi, que é outro que foi coordenador dos jovens empresários e hoje é meu vice-diretor também, junto em parceria com o Cláudio Palma, no Ciesp de Jundiaí. Foi já do Maurício Reis, que na última gestão, junto com o Cláudio também, ele foi coordenador. A Bianca Borim também ajudou, o Aldo e o Guto, filho do Cláudio, que virou papai fresco agora, né? Vovô fresco. Parabéns, viu? De 2, né? Parabéns. Parabéns. Dia da Indústria, aí trouxemos aí, já foi com você, Aldo, que a gente trouxe o Alexandre da Cacau Show? Nós tínhamos era o Guto. Nós tínhamos um contato com o Alexandre da Cacau Show. Esse cara é um showman. Não sei quem esteve aqui na palestra. Alguém esteve aqui na palestra dele? Ele é um showman. Ele chegou, levei ele lá para falar com o prefeito, tal. Olha, tal horário vai chegar. Deu uma aula lá de chocolate para o Pedro. Depois ele falou: Marcelo, é o seguinte, a palestra começa às 7 horas, alguma coisa assim. Eu quero chegar um pouco antes lá, mas eu quero me esconder, não quero que ninguém me veja. Quero ir lá na sua sala. Ele ficou na minha sala do diretoria ali em cima, quieto, se preparando, se paramentou, porque ele estava vestido de gente, aí ele botou esse traje aí de chefe de chocolate, né? Se paramentou e ele falou assim: ó, você vai lá, e lotado aqui, né? Vai lá e agora você eu nem sabia que ele tinha um script dele. Você vai lá na frente e fala que eu não venho, que eu dei um problema que eu não vou vir. Falei: como é que é, Alexandre? Eu abro minhas palestras assim. Então, lotado aqui, eu venho aqui à frente, meio sem saber o que o cara ia fazer depois, né? Falei: olha, infelizmente, tem uma notícia triste, desculpa, atrasamos aqui 40 minutos exatamente, estou tentando ver se o Alexandre vinha, não vinha. Aí aquele anticlímax, mas nós vamos trazer alguém aqui para falar alguma coisa tal para vocês, aproveitar a presença de todos. Aí o cara entra gritando: boa noite aí, pessoal, com o foninho de ouvido. E não sei o que lá, eu sou Alexandre, blá 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 blá, isso é história só para vocês. E o cara deu um show aqui. O cara deu um show de empreendedorismo, emprestou $500 da tia ou da avó. Quem estava no dia me lembra. Emprestou $500 para começar a derreter chocolate e vender uns ovos de Páscoa ali para lá. E virou, acho que hoje, um dos maiores empreendedores de chocolate do Brasil, talvez um dos maiores do mundo. Altíssima tecnologia, impressionante. Quem assiste a palestra dele fica impressionado. Fizemos, alguns anos atrás, uma mesa redonda entre os ex-coordenadores, né, os antigos coordenadores, para falar um pouco desse bate-papo que nós temos aqui, né? O ano que vem faremos 25 anos que a gente começou essa história de jovens empresários. E aí o ano que vem nós vamos soltar, editar um livro com muitas dessas imagens aí, já faz parte de um livro que nós estamos preparando para soltar quando fizer 25 anos, né, Aldo? Aí todos os coordenadores vão estar envolvidos aí na sua batuta, hein, Vinícius? Só a responsa.
É isso aí, acho que a sementinha está plantada aí, agora cabe a vocês aí que estão à frente do dia a dia seguir. Como eu fui brifado para falar um pouco sobre meu histórico empreendedor, eu vou tomar mais uns 20 minutos do tempo de vocês e vou falar um pouco sobre a Castelo Alimentos, a empresa que eu estou como diretor superintendente, e vou falar um pouquinho sobre a história dela para poder atender aos anseios de algumas pessoas que me pedem, vai falar um pouco sobre a empresa, sua forma de gestão lá. Falei, vamos falar. Então eu vou abrir com um vídeo institucional para que todos se aclimatizem aí no assunto Castelo. Por favor. Eu estou aqui na presença do meu presidente do conselho, Humberto Cerezer, e de meu irmão, conselheiro Wagner Cerezer, então não me deixam mentir, né? Sobre o que eu vou falar um pouquinho sobre a empresa. A Castelo, ela é a maior empresa de vinagres da América Latina. Nós produzimos mais de 100 milhões de litros de vinagre por ano, mais de 120 milhões de frascos são envasados na planta. Nós produzimos molhos para salada, temos encomenda até dos amigos, né, Zé Henrique? Me ligou, vou para Jundiaí, passa na lojinha, traz um balsâmico cremoso, que a minha filha está addicted, né? Então, obrigado pela preferência, Zé. A empresa nem sempre foi assim. A empresa, ela veio, como começou o vídeo, contar um pouco a história, foram os imigrantes portugueses, mais especificamente o senhor Vitorino Ferreira da Costa, um português, que veio imigrado da Europa para São Paulo, se instalou lá no Brás, na região do centro de São Paulo, em 1905, e começou a produzir vinagre, dizem aí os antigos, até mesmo dentro do quarto da pensão que ele usava. Ela começou, aprendia, fazia em Portugal e começou a produzir o vinagre Castelo. Portugal, cada esquina que você tropeça tem um castelo, né? Então, um bom português foi criativo porque lembrou da história dele. Quando lá cheguei, em 1994, mesmo ano que a gente... Você vê que eu comecei lá e comecei aqui. Por isso que eu quis fazer separar o mundo falar um pouco da trajetória do empreendedorismo das entidades e falar o mais rápido aqui possível sobre a empresa. Então, em 94 lá comecei, a empresa era uma empresa jundiaense, já com uns 30 anos, uns 25 anos de atividades em Jundiaí. A família adquiriu, meu pai, meu tio, o pai do Humberto, o senhor Dr. Jaciro Martinazzo, os mais antigos aqui talvez se recordem dele, era advogado da família. Se juntaram alguns amigos, alguns empreendedores e compraram essa empresa desses portugueses que ficaram por 60 anos em São Paulo. A Cerezer era já fornecedora de vinhos para esta empresa. O seu Mário Amato era o representante da importadora de cortiça, de rolha, para a fábrica, tanto para nós da Cerezer, né, Humberto? Ele era representante da Morim Coelho, não é isso? Não me deixa mentir aqui. E ele era, então, credor da empresa que chamava-se Destilaria Ipiranga, lá em São Paulo, que ficava lá no Ipiranga, fazia outros produtos. Então, a Cerezer era credora de vinhos, o Mário Amato era credor de rolhas, e a empresa passou por dificuldades, e aí se juntou aí algumas famílias aí, fizeram uns bons papagaios no banco, né, Humberto? Para levantar um recurso e adquiriram a empresa. Isso em 1968, outubro de 1968, exatamente há 50 anos atrás. Então, há 50 anos atrás, esse grupo se reuniu e trouxe para Jundiaí essa empresa, então, que já era super tradicional. Na década de 40, de 50, tínhamos como... Eles tinham, né, eles na época, como garotos propaganda, Emilinha Borba, vou esquecer o nome das outras mais antigas, não podemos falar. Eu sei que depois teve o Bolinha, e aí agora nós estamos fazendo com o Ratinho, com a Ana Maria Braga, já, ó a dica. Então, essa empresa veio para Jundiaí, começou num galpão pequeno ali na Avenida Comendador Antônio Borim, próximo da igreja, Caxambu, né, Humberto? Se eu não me engano, eram 500 metros quadrados lá, isso ou menos? Mais ou menos isso, né?
Segundo o que eu ouvia do meu pai, mais chovia dentro do que fora do galpão, quando se instalaram ali, trouxeram algumas máquinas bem improvisadamente. Depois se instalaram, a família, os antigos se instalaram na Anhanguera, com um movimento da prefeitura, do Valmor Barbosa Martins, acho que era ele que criou o Planidil, que era o primeiro plano de desenvolvimento industrial de Jundiaí. Hoje, onde ela está instalada, era o início do Distrito Industrial de Jundiaí. Começou ali. Ali se instalaram e eu tive a oportunidade, o prazer de ir lá começar a trabalhar em 94, quando tinha terminado os meus estudos. Eu fiz administração de empresas de manhã e direito à noite. Pouco doido, né? 2 faculdades ao mesmo tempo. E tirei a OAB, ainda pago a carteirinha até hoje, né? Não é barato, não. Eu não uso para mais nada, mas advoguei um pouco. Então lá o meu pai me pediu, vamos me ajudar lá nas empresas. A doutora Sumiko, que está aqui, se recorda desse período, né? Colega da minha irmã, viu, Carlos, da Junta Trabalhista, quando minha mãe foi juíza classista, aqui, vogal, né, chamava-se na época, né? Vogal trabalhista. Então comecei a trabalhar lá com algumas ideias novas, muita teoria na cabeça, e a vontade de fazer crescer, a vontade de sair, transformar a empresa no que ela já tinha sido no passado. A gente estava num momento de dificuldade aí econômica, né? Mas a gente conseguiu, duras penas, dar a volta por cima. Hoje a empresa é uma empresa muito saudável, com crescimento, com investimentos. Para chegarmos nesse momento de hoje, onde mês passado nós recebemos pela revista Exame, pelo 5º ano consecutivo, o prêmio, né, a menção estar dentro da relação das 100 empresas que mais crescem do Brasil, pequenas e médias empresas, até um faturamento de 500 milhões de reais. Então, por 5 anos, 5 in a row, como diria o americano, 5 anos seguidos, nós estamos no ranking lá. Começamos em 97º, no primeiro ano, depois no 96º, no segundo ano. Hoje devemos estar lá pelo número 50. E cada vez a régua vai subindo e vai ficando mais difícil ficar no páreo, né? Porque não é fácil crescer. Então a gente vem crescendo nos últimos anos bastante. O vídeo se torna quase que um pouco explicativo, né? A gente saiu daquele mundo do vinagre. Quando eu cheguei lá, a empresa se chamava Vinagre Castelo Limitada. E o próprio nome já falava, era Vinagre Castelo, estava limitado no Vinagre Castelo. Produzíamos, o Humberto lembra mais do que eu, produzia o quê? Vinagre de álcool, de vinho tinto e nem sei se tinha maçã na época. Olha lá, tinha álcool, era vinho e álcool. Tinham 3 SKUs. Imagina você viver com 3 SKU nesse mundo louco aí. O seu Elias aí do supermercado Elias deve ter comprado muito vinagre na época, né? Na época do supermercado. Obrigado pela presença aí também, viu? Então a gente saiu de 3 SKUs, de 3 itens, e fomos hoje, temos mais de 120 itens. Muitos deles não são produzidos por nós. Nós fomos aumentando o leque de produtos, de variações de vinagre. Fui me informar fora do Brasil, participo, hoje sou diretor do Vinegar Institute, que é uma entidade que existe há mais de 80 anos, esse mundo do vinagre é antigo, né? Que existe há mais de 80 anos, eu estou indo lá há mais de 20, e me tornei diretor. Agora eles querem que eu vá para chairman, para presidência, mas eu falei, meu inglês não dá para isso não, viu? Eu chego, participo, mas calma. E lá então eu pude me reúno todos os anos, em março, com fabricantes de vinagre do mundo inteiro. Conheço gente do Sri Lanka, do Japão. Eu e o Humberto estivemos visitando uma fábrica no Japão, lembra, Humberto? Vimos um mundo diferente lá, de tudo apertado, um negócio desse tamanho que tinha uma fábrica inteira aqui dentro, tudo passa de lado assim. Itália, França, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Argentina, estive visitando. Então essa minha peregrinação mundo afora aí me ajudou a fazer aquilo que eu comentava com você há pouco,
Vinícius, de visitar, fazer o benchmark, buscar, ouvir, ver quais são as tendências, e a gente trazendo isso para a nossa realidade, adaptando ao nosso mundo, tropicalizando o nosso mundo de Brasil, né? E com isso a gente conseguiu sair daquela guerra de preço, de concorrência por qualquer custo, e Jundiaí é a terra da uva. Então, não é à toa que uma indústria de vinagre se instalou em Jundiaí, porque o vinho era antigamente plantado aqui, né? A uva era antigamente plantada e Jundiaí tem muita característica ainda daquele momento dos antigos, dos italianos que vieram para cá. E aqui, então, da mesma forma que nós temos a Cerezer, que é uma das maiores empresas de bebidas do Brasil, fabrica vinho, Dom Bosco, 80 anos, né? Dom Bosco, a marca Dom Bosco tem 80 anos, um peso. Outras marcas aqui nasceram na cidade de Jundiaí. Então, Palinha, Vitália, Toscano e outras que já não existem mais. Caxambu, tinha uma marca, vinagre Caxambu. Então, eu consegui sair desse olhar local e tentar buscar outras formas de ter o nosso espaço no mercado, aplicando técnicas que eu aprendi algumas até em cursos que a gente fez aqui no Fiesp, no Ciesp, buscando conhecimento fora, trazendo novidades, aplicando políticas de remuneração, Carlos. Hoje, os nossos colaboradores lá ganham, além do 13º e o adicional de férias, ele recebe 2, 3 salários a mais. Então o cara tem 13, 14, 15, 16 salários e meio. É uma média que os nossos colaboradores acabam oferindo nos últimos anos, tem atingido números próximos disso. Então motivando a equipe, ocupando, empoderando o colaborador para que ele faça. O Damião tivemos uma honra de tê-lo como nosso colaborador, né, Damião? Por um bom. Trabalhar na Castelo. Aí, muito obrigado. Aprendi muito. É isso aí. Obrigado. E agora tá devendo um pão de queijo pra gente. Vou cobrar até vir, viu? Viu, Vinícius? Pode cobrar. Ele falou que vai trazer. Agora tá lá na casa do pão de queijo. Parabéns. Obrigado pela sua passagem lá pela empresa. Ajudou, fez parte dessa história aí, né? Então, eu não quero me alongar muito, porque eu prefiro que a gente vá lá tomar uma cerveja. Conseguimos no Vasco aí a cerveja Germânia, certo? Bruno? Precisamos consumir os barris lá de chopp que vieram. Então, rápido. Pois não. E a ficha de inscrição para emprego lá, tem? Tem. Na saída vocês vão ser agraciados com o mimo dos patrocinadores do evento, que é a Castelo, logicamente, né? Vocês vão receber uma lembrança da Castelo Alimentos, e a Cerezer está patrocinando a CRS Brands, agora se chama. Depois a gente marca uma reunião, uma próxima palestra com o Humberto, com o Wagner, para falar um pouco sobre as revoluções que a CRS Brands também implementou na nossa unidade fabril lá do Caxambu, de uma indústria focada em marcas nossas, né? Dom Bosco, Cortesano, Cidra, Cerezer. Hoje é a maior envasadora, né, Humberto, de concorrência do mundo inteiro, porque a gente produz Rum Bacardi, Vermute Martini, Whisky Bells, me lembra aí, Campari, Conhaque Dreyer, me fala uma outra marca, eu não lembro tanto. Vodka Smirnoff, como pode esquecer, foi a primeira. Vodka Smirnoff, Smirnoff Ice, tudo feito aqui, no Caxambu, junto, debaixo da batuta do Humberto e do Wagner aqui. O mundo mudou, né? As dificuldades do mundo de bebidas aí cresceram, e a gente desenvolveu uma expertise de ser competente na fabricação, com excelência, com custos baixos, com alta produtividade, e isso fez com que a gente atraísse. A fábrica da Campari de Sorocaba fechou, a fábrica da Bacardi de São Bernardo fechou. Eu da Castelo comprei alguns equipamentos interessantes lá e trouxemos para cá. Então tem revoluções acontecendo aqui no nosso entorno, né? Voltando para eu tenho que falar um pouco também da CRS Brands, porque me jogaram como presidente do conselho lá. Então eu tenho que fazer o marketing também, né, Humberto?
Tá certo, né? E a CRS Brands então está nos prestigiando com o lançamento de um produto chamado Frisé. É um produto cuja embaixadora é a Ivete Sangalo, que nos ajuda a divulgar. É uma bebida alcoólica com base no fermentado de maçã, que a onda da maçã ela é crescente tanto no vinagre como a maçã virou a coqueluche aí das bebidas nos últimos anos. E o vinagre de maçã não deixa de ser verdade. Acontece isso também, o crescimento no mundo inteiro, não é só nós da Castelo. Mas o mundo inteiro encara, acontece um crescimento do consumo do vinagre de maçã, não só como tempero, viu, Marcelo? Mas para beber. Nós lançamos aí no vídeo, passou um vinagre sem conservante, sem filtrar, com a madre do vinagre. Ele é um vinagre que, se você diluir com água lá, 2 colherinhas de sopa antes das refeições, ele é diurético, ele é termogênico, ele baixa o colesterol, emagrece, a Sueli só ri lá. É verdade. Procurem saber mais sobre o produto. Vocês vão receber uma amostra grátis, anexado, junto de um molho de tomate, que é o lançamento também da Castelo, da marca Sapori, que é uma parceria que estamos fazendo com a família Rapa aqui de Jundiaí. Né? Então vocês vão receber esses produtos e vão poder experimentar o Frisé, que é uma bebida gaseificada muito gostosa, também que vocês vão poder ter a oportunidade de provar.